vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo de como fazer vasinhos de cimento. Há muito tempo eu tava querendo, uns vasinhos de cimento aqui para decorar a minha casa. No entanto, eles são super caros quando a gente vai numa loja comprar, né? E vendo várias pessoas fazerem por aí, eu decidi também fazer os meus próprios vasinhos de cimento. Garanto para vocês que eles ficam super baratinhos. A gente compra um saco no caso eu comprei de argamassa, né? Foi R$10, 20 quilos, dá para fazer vários vasinhos. Então eu vou trazer várias ideias para vocês aqui, reaproveitando potinhos, né? Como molde, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já gostou da ideia, deixa seu like. Assim você ajuda com o crescimento do canal. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer estes vasinhos de cimento, nós vamos precisar de cimento ou argamassa. Eu estou utilizando a argamassa. Eu comprei um saco de 20 quilos e custou R$10. Então eu achei super barato, super em conta e eu preferi utilizar a argamassa. Eu fui ali misturando, a argamassa com água. Não existe uma medida certa, vai depender da argamassa que você está utilizando e da consistência que você quer que a massa fique. É importante que essa massa não fique nem muito dura e também nem muito mole. Então eu fui misturando aos poucos, Coloquei um pouco de argamassa, um pouco de água, até formar essa massa estilo mousse, Que ela ficou não ficou muito dura, mas também não ficou muito mole, Ela ficou nessa consistência aí. Eu achei bem interessante para trabalhar para fazer os vasinhos, Nessa consistência aí. Para chegar nessa consistência, eu utilizei uma latinha dessa de milho para meia latinha de água. Então é importante misturar bem também para poder desfazer toda a argamassa, Não ficar com bolinhas. Os vasinhos você pode utilizar a sua criatividade para ele poder ficar no formato que você quiser. Eu comprei esses potinhos numa lojinha de R$1 que tem aqui na minha cidade. Ele é bem parecido com esse potinho de isopor, que a gente encontra em sorveteria para tomar sorvete, Eu achei ele parecido, só que eu vou utilizar esses potinhos mesmo que eu comprei na lojinha de R$1. Para poder desenformar mais fácil o vasinho no final, é importante que a gente unte a nossa forminha, o potinho que você vai estar utilizando, com algum tipo de óleo, eu estou utilizando óleo de cozinha, mas óleo de coco ou até mesmo vaselina, e também o molde que você vai colocar dentro. Então o molde externo a gente vai untar pelo lado de dentro e o molde interno a gente vai untar pelo lado de fora, para depois soltar. Feito isso, é só ir colocando a massa que a gente preparou ali dentro do potinho. Eu fui bem genial aí, e fui colocando a massa, dentro do molde externo com a colher pelas bordas. Mas é bem mais fácil a gente colocar a massa dentro do pote e depois só mergulhar o molde interno ali, Mas também deu certo no final, então fica aí essa dica. Coloque a massa e depois venha com o molde interno. É importante bater bem o potinho, para poder retirar todas as bolhas de ar e no final o potinho ficar com acabamento melhor. Então eu fui colocando ali e fui dando leves batidinhas no pote para a massa poder assentar bem. Fiz esse mesmo processo com os 3 potinhos, com os 3 vasinhos que eu tô construindo. Fui colocando a massa ali pelas bordas, lembrando que é mais fácil colocar a massa e depois colocar o molde interno. Feito isso, é só esperar secar. Quanto mais tempo você deixar secar, menor vai ser a probabilidade do seu vasinho quebrar. Então deixe secar aí por mais de 4 dias. Se o clima estiver úmido, quiser deixar uma semana, é o melhor ainda, porque ele realmente não vai quebrar no final. O cimento demora bastante para secar, então é importante deixar bastante tempo ali secando.
Outro erro que eu cometi para fazer esses vasinhos foi ter colocado o molde de dentro muito pesado. Como eu enchi a garrafa de água, né, e ela cabia certinho, acabou que o fundinho do vaso ficou muito fininho e na hora que eu fui tirar, ele quebrou. Mas não teve problema nenhum, porque eu voltei, né, o vaso para dentro do potinho, coloquei massa no fundo e deixei secar novamente. Então, quando for escolher o molde de dentro, é importante que ele seja um pouquinho menor, né, do que o molde interno. Como eu me precipitei um pouquinho e queria saber como ia ficar os vasos, eu acabei não esperando secar tempo suficiente. Por isso que eu falo, o importante é deixar secar o maior período que você conseguir possível, né? Acho que acima de uns 5, 6 dias não vai ter perigo do vaso quebrar na hora de você desenformar. Mas eu consegui recuperar esse vaso. Então eu peguei as partes dele, né, que tinha quebrado, coloquei a massa ali novamente, uni com o outro pedaço, coloquei dentro do vaso, fiz o fundinho e esperei secar. Então ficou tudo bem. No final acaba que nem deu para perceber qual era o vasinho que havia quebrado, né, na hora de desenformar. Então não dá para descobrir qual é o vasinho do acidente. Feito isso, é só levar para secar novamente. Eu deixei secar no sol mesmo, e esses eu já deixei mais tempo. Deixei ali uns 5, 6, se não me engano foram 6 dias. Então ele já ficou bem consistente e os vasinhos já ficam super bonitinhos, né? Então dá para usar desse jeito. Se você for plantar direto no vaso, só fazer uns furinhos. Mas eu queria dar um acabamento melhor para as peças. Então eu peguei uma lixa e fui lixando ali as bordinhas do vaso para poder retirar as imperfeições, né, modular melhor ali o vaso da forma que eu queria. Fiz esse mesmo processo para os 3 vasinhos. Depois que eu finalizei, eu vim com o pano molhado e fui retirando ali, né, o pozinho que ficou da hora que eu lixei. Feito isso, eu passei em todo o vasinho uma massa que eu tinha aqui em casa. Essa massa é aquelas de cobrir buraquinho em parede, eu não lembro exatamente o nome dela. Mas eu fui passando ela ali em toda a borda do vaso. Também passei do lado de dentro. Fiz esse mesmo processo com todos os vasinhos e esperei secar. Como eu passei essa massa, o acabamento acabou ficando bem melhor e o vaso ele fica bem mais lisinho, né? Ele fica com um formato um pouco mais delicado e não tão rústico como é o cimento, né? Então eu passei essa massa, que eu não me lembro o nome, mas eu passei a massa e lixei novamente. Então todos os buraquinhos que tinham ali acabou tampando e o acabamento ficou melhor. Depois que eu lixei, eu também passei um pano para poder retirar os pozinhos que ficava e pintei os vasinhos com uma tinta branca. Para pintar eu utilizei um rolinho, né? Eu acho que é bem mais fácil e o acabamento fica bem legal, né? O rolinho ele espalha bem a tinta, tá na peça, então eu fui passando ali a tinta branca com o rolinho. Fiz esse mesmo processo para os 3 vasinhos e esperei secar. Depois que secou, eu fiz os furinhos, eu optei por plantar as minhas plantinhas direto no vaso, né? Então eu fiz 3 furinhos no fundo, eu utilizei a furadeira para poder fazer os furos. E agora eu vou fazer umas pinturas diferentes aqui nos vasinhos, né? A primeira ideia, eu comecei marcando ali no vasinho uns 2,5 cm da borda, né? Até a marcação, tem cerca de 2,5 cm. Fiz essa marcação em todo o vaso, né? Para poder delimitar uma área. E depois eu vim com a fita
e coloquei a fita ali, né, pra poder pintar e a tinta não passar pro outro lado. Aí eu pintei com essa tinta, ela é um roxo vinho da Acrylex. Passei ela na parte de cima do vaso, né, pintei metade do vaso com essa tinta. Depois no outro vaso eu fiz o processo ao contrário, eu marquei ali uns 3 centímetros e pintei a parte de baixo do vaso, né? Coloquei a fita para poder delimitar e pintei a parte de baixo do vaso, né? Como se fosse o sentido oposto. Eu pintei a parte de cima e o outro eu pintei a parte de baixo. E no outro vasinho eu vou fazer algumas listras, né? Então eu marquei meio centímetro, pintei meio centímetro, marquei mais meio centímetro e pintei o outro meio centímetro para fazer algumas listrinhas ali no vaso. Feito isso, é só pintar, né? Depois que você marcar a parte que você não quer pintar, é só você pintar o restante. Então eu fiz essa listrinha ali, pintei o fundo desse vaso também e depois fiz mais outra pintura na parte de cima. Como esse roxo que eu estava utilizando ele era um roxo fosco, eu acabei dando uma mão de verniz em cima da pintura, né? Passei por todo o vasinho, no sentido de fazer com que essa tinta ela dure mais tempo ali no vaso, né? Então passei em cima do roxo e também em cima do branco. Ele fica, né, com essa aparência, mas depois que ele seca o verniz desaparece e a peça fica super linda. Feito isso, é só retirar as fitas, né, que a gente colocou para poder delimitar a área. Para plantar, eu coloquei algumas pedrinhas no fundo, né, para fazer uma camada de drenagem. Vim com um pedacinho de TNT por cima, para a terra não vazar. Coloquei a terra. Eu estou utilizando substrato, esse substrato é o Carolina. E depois plantei uma suculentinha ali dentro do vaso. Essa parte é a mais gostosa, né? Dá pra gente relaxar e aproveitar um pouquinho. E assim ficaram os vasinhos. E essa foi a ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E duas coisas. Os vasinhos os potinhos, né, que você utiliza para fazer o vaso, você pode reaproveitar ele depois sem problema algum, porque na maioria das vezes ele não vai quebrar desde que você
passe bastante óleo ali, né, para desenformar mais fácil. Você não vai fazer muita sujeira na sua casa, desde que você cubra uma mesa ali, né, com um pedaço de saco. Pode utilizar até um saco de lixo, né, cobre a mesa, então você vai utilizar aquele espaço ali para fazer os vasinhos. E não retire os vasinhos da forma antes de uns 5, 6, 7 dias, para garantir que ele vai estar bem sequinho e não vai se quebrar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima semana. Toda semana, às quinta-feira, às 7h30 da noite, nós temos vídeos novos, né, aqui no canal. Nos vemos lá. Tchau!